Surpresa de uva. Esse doce é um dos meus doces favoritos. Aquele docinho de festa que a gente come assim, nossa, aquela sensação do azedinho da uva, com o creme ali de leite condensado e aquela casquinha de chocolate crocante, gente, é uma sensação ali muito maravilhosa. Então eu não poderia deixar de ensinar essa receita para vocês. E como que a gente faz? A gente vai fazer um creme, né, um brigadeiro branco com leite condensado, creme de leite, farinha de trigo. Eu uso a farinha de trigo, gente, não é para aumentar a receita, é apenas para emulsificar e trazer uma textura melhor para esse brigadeiro. Ele vai cristalizar com muito mais tempo, né? Porque o brigadeiro não tem jeito. Depois de um tempo ele vai cristalizar. Mas quando a gente usa farinha de trigo, a gente consegue dar uma durabilidade maior para esse brigadeiro. Então aquela sensação de cremosidade, ela continua, tá? Então não vai ficar com gosto de farinha, não vai ficar com nada disso. Mas é claro que ela é opcional. Então se você não quiser usar, Isis, eu não quero usar, se você tem algum preconceito ou se o teu cliente tem alguma intolerância, né? Tem algum problema com o glúten, então ok, não vou usar. É uma quantidade muito pequena, mas eu sei para quem tem doenças celíacas pode ser um grande problema. E aqui eu tenho leite em pó. O leite em pó, ele vai trazer uma estrutura também maior para esse brigadeiro e vai trazer um sabor todo especial que eu estou usando aqui, leite ninho. Se você quiser usar apenas um leite em pó, tudo bem, não tem problema, não precisa ser da marca Leite Ninho, tá? Então, todos os ingredientes na panela, mas lembrando que os secos eu sempre dissolvo no leite condensado. Então eu coloco o leite condensado, coloco a farinha, mexo, coloco o leite em pó, mexo e depois eu venho com o creme de leite. Por quê? Porque se eu colocar tudo na panela e mexer, ele vai criar uns gruminhos, né? Pode criar uns gruminhos de farinha que não se dissolveu muito bem. Então eu sempre gosto de dissolver no leite condensado. Então vamos lá. Então coloquei o leite condensado, a farinha de trigo, vou mexer muito bem. Então ficou homogêneo, eu venho, coloco o leite em pó. E agora eu venho com o meu creme de leite. Pode ser qualquer porcentagem de gordura, mas lembrando, quanto mais gordura, mais brilho e mais rápido ele fica pronto, tá? Mais rápido no fogo, a gente não precisa de tanto tempo ali mexendo. O leite condensado, a mesma coisa. Quando a gente usa um leite condensado integral, a gente tem ali um doce com mais brilho, tá? Com uma textura também mais cremosa, é mais rápido pra gente fazer, tá? Ele vai menos tempo de fogo, o que ajuda a não ficar aquele brigadeiro puxa-puxa, tá? Mas na minha cidade eu não encontro, ou o custo tá muito alto, pode usar o semi-desnatado, não tem problema nenhum, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva, ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu poste por aqui, porque a gente posta vídeo aqui toda semana. E já deixa o seu joinha aqui para ajudar a aumentar o nosso canal. Você me ajuda muito deixando o seu joinha. Então, agora a gente vai levar para o fogo. Vou mostrar aqui tudo tintim por tintim para vocês, até ele chegar no ponto ideal que a gente precisa para depois enrolar esses docinhos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o fogo médio. Eu tô usando uma panelinha de teflon, que ajuda muito na hora da gente ver o ponto. Mas se você não tiver uma panelinha dessa, você pode usar uma panela aí de fundo grosso ou até uma panela de pressão, sabe, que ela tem um fundo grosso. Então às vezes, eu não tenho uma panela assim, um assado, ou não tenho uma de fundo grosso, não vai deixar de fazer, tá? E aqui eu tô usando ela é da Tramontina e ela é de teflon, ela ajuda bastante na hora de ver o ponto. Então agora eu vou mexendo aqui constantemente, sem parar. Então a gente vai mexendo aqui até chegar no ponto desejado que eu vou mostrar aqui pra vocês. O importante é não parar de mexer o tempo todo, porque senão ele vai colar no fundo. Então aqui, ó, ele começou a ferver.
ele já começa a soltar um pouco do fundo da panela, mas ainda não é esse ponto. Eu vou continuar mexendo, mexendo, mexendo. E ele pode formar uns gruminhos, é normal, tá? Mas depois ele vai dissolvendo, essas bolinhas vão dissolvendo. Então aqui eu continuo mexendo, tá o fogo médio. Se quiser diminuir o fogo, colocar no fogo baixo nessa hora, né? Se não conseguir mexer com tanto vigor, não tem problema nenhum. Essa receita também você pode dobrar ela, fazer 2, 3 vezes mais. Aqui só vai depender a questão do muque mesmo, mexendo, tá? Ó, então aqui ele está soltando já da panela. Eu continuo mexendo ainda um pouco. E aqui, ó, eu cheguei no meu ponto. E como que eu sei? Olha só, olha como ele tá bem lisinho, tá brilhoso e ele tá, ó, descolando da panela, ó, entendeu? Ele faz esse morro todo e vai todo o doce junto, ó, certo? Então, eu vou desligar o meu fogo. Aqui, o que que acontece? Eu precisava de umas 8 horas de descanso deste brigadeiro, tá? Para que a gente consiga enrolar e tudo mais. Então, esse é o ideal. Como eu não tenho um pronto aqui, o que que eu faço? Até uma dica aí para agilizar, acelerar o processo, quando você precisa, tem uma encomenda aí de última hora, você quer esse doce rápido, né? Pronto, o mais rápido possível. Então, eu coloco na minha pedra, igual como se a gente estivesse temperando o chocolate. Então, eu jogo na pedra e a pedra é bem geladinha, vai ajudar a esfriar. Pedra assim, né? Pedra de mármore ou de granito, então isso ajuda a acelerar esse processo. Ou você pode colocar também no plástico filme, colocar no freezer, tá? Também ajuda. Então essa é uma dica aqui que vale ouro, tá? Na hora que a gente precisa agilizar aí o processo. Então eu venho aqui, ó, espalho ele aqui como se a gente estivesse realmente temperando o chocolate. Ele não vai ficar completamente, assim, não vai ficar gelado. Então depois daqui eu ainda levo um pouquinho para a geladeira para a gente poder acelerar ainda mais esse processo. E depois a gente já dá continuidade aqui. Aqui já deu uma boa esfriada. E agora eu vou transferir para o plástico filme e vou levar para a geladeira. Então aqui eu tenho um plástico filme que vai ajudar o meu doce a não ficar tudo grudado, não preciso colocar num prato com manteiga, né, nada disso. Então eu só venho aqui e coloco no plástico filme. Então aqui eu embalo. Vou levar para a geladeira por umas 3 horinhas e depois a gente volta para finalizar. Então eu tenho aqui o meu brigadeiro que descansou, ó, ele não cola, ó, perfeito. Se eu pego ele aqui, ó, mexo. Então sempre que for bolear um brigadeiro, é melhor usar luva, ou então tem que ficar passando manteiga na mão toda hora, tal, aí lava, então faz toda aquela caca. Com a luva é bem mais fácil, a gente economiza na manteiga, né, ou margarina que a gente vai passar na mão, porque a gente só passa um pouquinho, como eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu tô usando aqui uma luva de vitrinho, não pode ser a de latex, tá? Pode ser a de vinil, mas não pode ser a de latex. A de latex, ela vai colar o brigadeiro na luva e aí vai virar uma caca também. Coloco só uma pontinha, ó, de manteiga. Poderia ser margarina também. E aqui eu consigo já fazer um monte de brigadeiro. Começou a colar, vem, passa mais um pouquinho de manteiga e tá tudo certo. Olha que massa maravilhosa. Essa é a nossa massa, nosso brigadeiro, que a gente vai colocar nossa uva no meio e fazer uma surpresa de uva. Ó, tá vendo? É maravilhosa. Então eu tenho aqui um pratinho que tá com plástico filme aqui em cima para não ficar grudando também esse brigadeiro. E eu vou fazer as minhas bolinhas, tá? Eu vou fazer aqui com 12 gramas cada bolinha. E porque dentro vai ter uma uva, então se a gente faz com 15, 16 vai ficar aquele doção muito grande. Para um docinho de festa não é interessante. Se você for vender tipo a unidade assim, aí é interessante fazer maior, né? Pode fazer com 15, até com mais. Se você for vender assim no delivery para comer um bombonzão, é legal. Agora para um docinho de festa é sempre mais interessante aquele docinho mais delicado, tá? Então eu vou pesando as minhas bolinhas todas aqui. Primeiro eu peso tudo, depois a gente recheia todas com as uvas e depois a gente banha todas para uma produção
eficiente aí. Então, vou pesar todas aqui e a gente já dá sequência. Então eu peso todas as minhas bolinhas, depois eu vou rechear com a uva, né? Então eu tenho aqui a uva verde, essa uva verde sem semente, tá? Tem que ser uva sem semente. E aí então eu venho aqui, eu sempre coloco um pouquinho de manteiga, né, na mão, como eu falei, pouquinho mesmo. Aí eu venho aqui, ó, e dou uma achatadinha nela, pode até fazer assim com a mão, e recheio com a uva. Fecho aqui como se estivesse fazendo uma coxinha. E aqui, ó, venho e faço a bolinha. E aí assim eu faço com todas elas. Então, primeira é a etapa de pesar, segunda de rechear e bolear e a terceira de passar no chocolate ou aonde você quiser passar. Tá? Aqui a gente vai passar no chocolate. Eu vou mostrar uma técnica de banhar que é bem rapidinha e facilita muito quando a gente tem bastante encomenda. Então é uma técnica que fica lindo e que agiliza. Aqui uma coisa muito importante é a gente higienizar as uvinhas, então a gente lava, né? Lava com água e depois seca. Todas elas pode deixar secando em um papel e depois, se for necessário, ainda passar um papel para secar cada uma. Porque se a uva estiver molhada, a gente vai ter muita dificuldade na hora de fazer esse processo aqui, porque ela começa a escorregar e aí não dá certo, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho chocolate cobertura fracionada, tá? Se fosse o chocolate nobre, eu teria que fazer o choque térmico na pedra, né? Existem várias maneiras de fazer, dar o choque térmico e transformar esse chocolate. Porque se a gente pega um chocolate nobre, derrete e vai banhar os doces, o que acontece? Ele não vai endurecer. Então a gente precisa fazer a temperagem. E ali na embalagem mesmo fala quais são as temperaturas corretas e tal. Então, e tem várias maneiras da gente fazer temperagem. Aqui eu vou fazer de uma maneira mais simplificada para vocês, para agilizar o processo também. Eu tô usando uma cobertura fracionada, não é chocolate, é uma cobertura sabor chocolate. E aí então é só derreter e utilizar, tá? E ele vai endurecer. Aqui, como que eu faço essa técnica? Pego o chocolate, passo aqui na minha mão, ó. Então eu venho, ó, o importante é a mão tá bem melecada, que ele precisa ficar, não pode ficar assim aparecendo o doce, né? Tem que ficar todo vedado com o chocolate. E aqui, esse chocolate, como que eu derreto? Como eu derreto qualquer outro chocolate? De 30 em 30 segundos até o completo derretimento. Então eu coloco no micro-ondas, eu mexo, coloco de novo no micro-ondas mais 30 segundos, mexo e aí de repente ele já pode estar até derretido, né? O importante é mexer bem e ir colocando assim, porque se a gente coloca de uma vez, por exemplo, 2 minutos, eu vou queimar o meu chocolate. O chocolate é bem delicado, mesmo a cobertura fracionada, ela é delicada, então eu tenho que tomar esse cuidado. Então, depois de todos banhados os docinhos, eu vou dar um charme aqui ainda maior, vou colocar um pó dourado, comestível, é claro. Eu tô usando esse aqui, é da Sugar Art, é um dourado bem bonito. Aqui eu coloco álcool de cereais para diluir esse pó. Poderia ser vodka também, dá certo. Aí eu venho aqui, mexo, encaixo aqui. Essa bombinha a gente encontra em produtos para confeitaria. Aqui eu venho e vou borrifar. Então esse aqui eu não preciso nem tirar rebarba aqui embaixo, porque ele é um bombom assim mais rústico mesmo. E eu vou ajeitar aqui no meu prato. E temos aqui o nosso bombom surpresa de uva finalizado. Lembrando que a durabilidade dele é 1 dia em temperatura ambiente, 5 dias na geladeira, porque a gente está usando uvas frescas, né? Então é a uvinha mesmo que tá ali, a fruta fresca. A gente não vai congelar esse doce, tá? Você pode congelar a massa de brigadeiro branco ali, né? Aí você pode congelar aí por até 60 dias, mas ele já enroladinho, não congelar. E o rendimento dessa receita foram de 46 doces. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês reproduzam muito e me conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Eu me despeço por aqui, um grande beijo e compartilhe com os seus amigos essa receita para também poder fazer, quem sabe, para você, né? Um grande beijo e até mais!